Olá pessoal, Danilo Pinheiro, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo algumas atualizações que a gente tem no nosso script DP Auto Rig System. Essa é a versão 3.10.35. Mais precisamente vocês vão ver esse vídeo para o update da versão 3.11.00, que vai ser a próxima versão que eu vou publicar desse script. Então eu queria fazer igual eu sempre faço, um vídeo explicando o que a gente desenvolveu nessa versão 3.10 para que a gente passe para 3.11, que a gente tem muita coisa planejada de fazer de alterações maiores no AutoRig, e isso eu prefiro fazer uma versão nova e deixar essa que está estável nesse momento para a gente poder manter ela como uma linha de partida, tá? Eu vou procurar aqui na nossa planilha de desenvolvimento do AutoRig. A gente tem aqui. Eu tô sem internet. Deixa eu conectar só um minutinho. Ele vai conectar. A gente tem uma planilha de desenvolvimento onde a gente tem todas as coisas que a gente precisa saber na hora que a gente vai desenvolver em equipe. E nessa planilha a gente também guarda o histórico do que foi feito. Esse histórico que eu vou ver com vocês aqui, por exemplo, no Downloads. A gente vai no GitHub, lá a gente tem uma planilha aqui embaixo, que é a planilha de development. Nessa planilha a gente tem o que tem que ser feito aqui, que a gente está fazendo, e a versão atual é essa daqui mesmo, excelente. Esses que estão em azul já foram feitos nessa listagem desse ano, tá? Que é o ano de desenvolvimento que a gente está agora. E o log que a gente tem é das versões anteriores, que são as versões que já foram publicadas, tá? Aqui no ano de 2021 ainda está como 10.26, então eu vou na 2020 e encontrar aqui onde que começa a 3.10 aqui. Mais precisamente aqui, ó, 23 de outubro de 2020, tá? Então, a primeira coisa que a gente fez nessa versão 3.10 foi Uniform Scale Multiplier. Esse quem ajudou a gente a fazer foi o Caio Cipó. Foi a auxílio que ele fez para a gente de criar um atributo que possa escalar a mão, e a gente já tinha esse atributo que é o Uniform Scale, mas ele era exposto ao animador. Então a gente queria também um atributo que pudesse escalar, mas que a gente guardasse ele no rig ao invés de expor ele para o animador. Então se a gente fizesse aqui um rig, por exemplo, de um braço, a gente tem aqui para o animador o Uniform Scale, tá? E esse Uniform Scale a gente também pode usar tanto o Uniform Scale para escalar, quanto também o novo atributo que o Caio nos ajudou a criar, que é o Multiplier, tá? Mas eu ainda vou mudar essa nomenclatura para Uniform Scale Multiplier, e a gente sabe que os dois estão relacionados, porque um multiplica o outro, e a saída da escala do membro, como mão ou pé, ele é equivalente à multiplicação dos dois. Aí um a gente expõe o animador, que é o Uniform Scale, e o Uniform Scale Multiplier a gente não mostra para o animador, a gente ajusta no rig caso seja necessário, tá? Essa é uma das coisas. Outra coisa que a gente tem aqui, Ribbon Naming Convention. Isso daqui foi uma alteração que eu fiz de nomenclatura do AutoRig para que ele tenha os nomes corretos para os controles, tá? Porque o Ribbon dos braços principalmente estavam com nomes estranhos, assim como Bend e como Off Control. Aí eu coloquei como Offset Control, essa nomenclatura mais padronizada nesse sentido aqui, por exemplo, ó, Elbow Offset Control. Esse Bend aqui, ele agora se chama Offset, sabe? Então padronizei a nomenclatura dos ribbons principalmente. Outra coisa, Articulation Joint. Isso daqui é uma implementação muito importante no AutoRig, porque ela é um joint que a gente coloca na articulação, que ele vai rotacionar 50% o bone anterior e 50% o bone da frente. Então ele realmente é o pivô onde a gente, quando rotaciona, por exemplo, no braço, a gente vai fazer a pintura dele de skinning aqui, ó. E
ele vai deformar muito mais bonito se ele tivesse sido esquinado por esse joint ou por esse, tá? Então ele vai ficar bem mais bonito o articulation joint, que é um passo para o corrective joint, mas isso a gente ainda vai fazer mais para frente, tá? Ainda não foi implementado isso, é uma das coisas que a gente vai fazer para essa próxima versão. O articulation joint ele tem uma nova nomenclatura, ele vai se chamar jar. Então quando a gente for ver aqui no nosso rig, a gente vai ter aqui, ó, jar, tá vendo? Joint articulation. Essa é a nomenclatura que a gente tem, um joint articulation para o shoulder, para o elbow, também tem para o hips e para o joelho, tá? E também na base da cabeça a gente também tem um head base jar, que é justamente para ajudar para não perder volume quando a gente rotaciona o crânio, assim, tá? No personagem. Esse é o jar. A gente também tem mais atualizações, deixa eu ver. Eu dei hide quando a gente cria os nossos IKFK e autoclavicle joints. Dei hide neles porque eles estavam muitos joints lá confundindo a gente na hora de pintar o skinning. O Fing Zero Out tinha um problema que eu mudei no update do rig, eu mudei o Zero Out name e deu problema lá na frente quando a gente fez isso na publicação, tá? E foi alguns bugs fix que a gente fez, tá? Outro rigger que nos ajudou foi o Lucas Alves. Ele nos ajudou a criar, a chamar novamente uma linha de comando da window do DP Auto Rig System. Quando ele abre, ele tem aquela janelinha DP Auto Rig System, loading, etc. Em monitores de 4K dava problema porque eles escalavam Windows, e Windows, que eu digo sistema operacional da Microsoft, escalava e ele não fazia uma boa imagem daquele quadradinho lá, ficava com uma imagem errada. Ele ajudou, foi só uma coisa de download, não alterou nada para o código, tá? Principalmente só o visual de abertura, tá? Mas mesmo assim, obrigado ao Caio e ao Lucas que nos ajudaram, né? Aqui, Fixed Spine Segments foi quando a gente alterou a quantidade de segmentos que a gente pode ter na espinha, e nesse próprio, só para dizer assim, a gente pode ter mais do que 10 segmentos num ribbon. Antes ele dava problema, então agora você pode ter segmentos de 20, 50, ele não vai dar problema, ele vai até 10 e a nomenclatura vai corrigir, porque antes estava com problema na nomenclatura e ele dava erro, tá? Mas agora foi corrigido. Eu também procurei melhorar a nomenclatura de números para o jar, foi nessa versão. E name number paging quer dizer que a gente tem sempre, cada número que a gente coloca com 2 dígitos, tá? Mesmo que seja 1, ele vai ser 01. Se for 2, é 02, assim até 10 e 11, etc, tá? Guide Base to Rig It, isso aqui foi uma coisa que eu fiz para a gente poder não travar o auto-rig quando ele gera o rig, e caso a gente tenha deletado manualmente uma guia e gerado o rig, ele dava crash, não era bom, tá? Ele não conseguia continuar o rig se uma guia tivesse sido deletada. Então agora ele vê se existe realmente a guia, e se existir a guia base, ele riga ela. Se não, ele vai simplesmente ignorar ela, tirar ela da memória, da lista de memória dos objetos, e rigar só os que são existentes, tá? Outra coisa que a gente fez também foi o reload da UI antes de rigar, porque aí a gente tem certeza de que o auto-rig leu todos os parâmetros que a gente tem para poder rigar certo, tá? E o autoclavicle cálculos, isso daqui eu tentei trabalhar, não consegui fazer 100%, ainda está em trabalho, mas é o IKFK Tools, que quando a gente tem o IKFK Snap, ele tem um erro de cálculo com o autoclavicle. Ainda existe esse erro de cálculo, não consegui solucionar. Essa foi uma tentativa, ainda está em processo, e é difícil, nossa, muito difícil de calcular isso, por isso que eu peço paciência para vocês, ou quem quiser nos ajudar. Isso aí é uma coisa difícil de se resolver, tá? O Joint End, ele não era criado para o FK-Line, eu voltei a criar ele, deu algum problema em alguma versão, não sei qual, mas essa já está corrigida na 10.6, tá?
Bom, eu acho que eu vou acelerar um pouco aqui, porque senão vai ficar muito cansativo esse vídeo. Eu vou tentar falar só as coisas que foram mais importantes nas atualizações. Depois vocês podem vir nesses logs e ver o que tem, tá? Então aqui a gente foi criando, a gente escolheu para não criar o jar na FK-Line por default. A gente corrigiu o Sneer e o Grimace, que são controles de facial, para que eles não tivessem translação em um eixo que não tinha conexão com nenhuma blend shape. A gente só limpou isso, tá? A gente melhorou o pivô do Head Deformer, que tinha simetria. A gente também arrumou alguns controles, shape de controle, tá? O Head Deformer ele também teve um bug. Não é um bug, ele teve um problema com o Maya 2020, que ele mudou a forma de conexão dele no Maya 2020 Update 3, a forma de conexão dele com os deformers, porque ele tinha um bug no Maya 2020, tem um bug fenomenal, depois eu até posso explicar a vocês com mais calma, que ele bagunçava toda a ordem de input deformers para todas as geometrias se você adicionasse alguma coisa além numa lattice ou em algum outro deformer. E se você tivesse duas instâncias do Maya aberto ao mesmo tempo, ou seja, duas janelas de Maya aberta, e você tentar mudar a influência de um deformer, ele bagunçava tudo. Uma coisa inacreditável. Mas na versão do 2020 .4, o update .4 resolveu isso. Espera-se que não apareça de novo, mas a princípio melhorou, tá? Bom, o Limb Corner Joints, esse daqui é também uma nova coisa que a gente criou para os ribbons em intersecção, tá? Não precisa preocupar, é técnico. Deixa eu ver o que mais. Tivemos alguns fixes, mudanças de nomenclatura. Essa aqui foi uma boa implementação, é o Upper Jaw. O Upper Jaw, ele é um jaw que a gente colocou a mais na cabeça, que os outros elementos do dente superior para cima são todos filhos do Upper Jaw. Ele é assim, olha, eu tenho aqui alguns GIFs de desenvolvimento. Eu acho que esse aqui que é o Upper Jaw. Olha só, esse é o jaw normal e o Upper Jaw é esse jaw aqui em cima, ó, que ele tem esse controle que a gente padronizou um pouquinho na testa ali, ó, e ele abre a boca ao contrário do jaw, ou seja, ele abre para cima, tá? Isso é muito usado em cartoon, não muito utilizado em realista, mas já vai ter isso no rig também junto. E o que ele faz é esquinar do lábio para cima. Eu ainda vou implementar no rig o Upper Head, que vai ser parecido com esse, só que ele vai pegar do nariz para cima aqui, ó, tá? O skinning dele vai vir do nariz para cima. Ele vai ser simplesmente um novo controle que a gente vai adicionar, filho do Upper Jaw, que vai ser o Upper Head, só para pegar a parte superior da cabeça, tá? Isso é uma implementação que a gente vai fazer no futuro ainda. Aqui a gente tem mudanças de guia, outliner. Isso daqui é importante também de falar. A gente pegou esse grupo que sempre era visível no outliner, que é o DP Temp Group, e a gente deixou ele como hidden no nosso AutoRig. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode vir num atributo, uma nova cena, por exemplo, ó, e eu vou criar, por exemplo, um FK-Line e pedir ele para ter um mirror aqui. Isso cria-se dois grupos que eles não aparecem mais no outliner. Mas se você quiser mostrar eles ainda, você pode vir aqui no Options e desmarcar esse aqui, ó, Hide Guide Groups in Outliner. E se você tirar isso, vai mostrar esses grupos antigos, que eles sempre vão existir no AutoRig enquanto estamos trabalhando com guias. Depois que a gente faz o rig, gera o rig, esses grupos são deletados automaticamente do AutoRig. Eles são só para as guias, mas pode ser que ajude a vocês a encontrarem alguma coisa diferente que vocês procurem no AutoRig, tá? Vamos lá, o que mais? A gente tem aqui correções. A gente também tem isso daqui, ó, Pin Guides. O que é isso? É uma novidade do AutoRig, é uma nova coisa. Pin Guides é basicamente quando você tem umas guias e você quer colocar elas, por exemplo, eu vou criar um biped, vai ficar mais fácil de eu mostrar. E você quer
deixar com que a guia fique parada no mundo e ela não seja levada pelo pai dela. Por exemplo, aqui, ó. Essa é a guia pai, por exemplo. É a guia da cabeça. Tá? Aqui é o pescoço, aqui é a cabeça. Aí, vamos dizer que eu já acertei a cabeça onde que eu quero que fique no personagem. Aí, se eu mexer o pescoço, como o pescoço é pai, ele vai levar a guia da cabeça e isso não é interessante se a gente quiser ajustar só o pescoço. E aí, então, a gente pode usar essa opção aqui, ó, do Pin Guide, que só funciona se o AutoRig estiver ligado. Se o AutoRig tiver dado load, essa função vai ler. Senão, ela não vai ler. O que ela faz? Se você marcar um aqui ou por on, ela vai criar um parent constraint temporariamente e vai alocar esses valores. A guia vai ficar vermelhinha e a gente pode ajustar aqui, ó, onde a gente quer o pescoço, por exemplo. E aí, depois que você ajustou, você pode vir aqui e tirar o Pin Guide. Ele vai voltar ao normal como era o parent de hierarquia, tá? Isso é muito usado quando eu ajusto, por exemplo, aqui, ó, eu ajusto o pé, onde é o tornozelo. Aí depois eu tenho que acertar a altura do chão em relação à guia do foot. Aí eu pego esse locator aqui, que é o locator do pé mesmo. Ele é o pequenininho aqui, né? Cadê ele? Aqui, esse aqui, tá? Aí eu coloco ele em Pin Guide, ele fica grudadinho ali. E eu acerto aqui, por exemplo, a altura do chão, para depois acertar o reverse foot. E isso faz com que ele seja ajustado sem mover dali, tá? Isso não tem problema se a gente gerar um rig com isso, porque o AutoRig, a tendência dele é deletar esses Pin Guides antes de gerar o rig. Então, os testes que eu fiz não vão dar problema. Já corrigi esse problema de Pin Guide gerando rig sem tirar. Mas pode ser que aconteça. Por favor, pode reportar isso pra gente e a gente vai tentar corrigir futuramente, tá? Se existir ainda esse problema que eu já debuguei ele. Outra coisa é o eyelids autofollow. Esse autofollow é assim, acho que eu tenho uma imagem que fica mais fácil de ver. Ele é assim, a gente tem um atributo novo agora no nosso rig, que é o autofollow. Ele fica nesses triângulos aqui, tá? E ele faz com que a pálpebra siga o nosso olho se ele olhar para cima e para baixo. Esse atributo é o follow, tá vendo? Que fica nos triângulos, que são os controles das pálpebras. Se a gente deixa 1, ele segue completamente. Se a gente deixa 0, ele vai parar e não vai seguir, tá? Além disso, a gente também criou um novo controle para os olhos, que mesmo com o autofollow do pai dele ligado, ele não vai. Porque os animadores às vezes me pediram em rigs realistas, porque quando ele pisca o olho, ele tem que fazer um pouquinho do olho para baixo, por causa da musculatura da anatomia, tá? Então, a gente tem um novo controle, que é um subcontrol para o olho FK, tá? Mas isso aí eu posso mostrar depois se quiser. Eyelids Lockage, isso é uma coisa que eu fiz para poder corrigir enquanto eu estava debugando ele. E esse é o subcontrol que eu falei que a gente implementou, que é um controle extra para os olhos. Deixa eu ver se ele está aqui. Aqui, ó. Vou dar um create esse rig e a gente vai ver que ele vai criar aqui pra gente como se chama? Um subcontrol. Vou mostrar pra vocês, tá? Só um minutinho. Ele vai gerar um rig pra gente. Ótimo. Aqui, ó. Aqui tá um pouco embolado ainda, mas ele tem o control do FK. Tá vendo que a pálpebra segue com o autofollow, ó. E o subcontrol é esse aqui de dentro, ó, que a pálpebra não segue, tá? Então, existe esse. E tem também um novo controle que eu vou mostrar para vocês, que é esse daqui, que ele é o specular. Que ele é basicamente quando a gente precisa ter aquele bolinha de luz do olho em 2D, normalmente é uma geometriazinha, ou então em alguns renders que são mais 2D, a gente precisa disso daqui para ajustar os nossos olhos, tá? Mas isso também está implementado como uma opção no nosso rig, que é quando a gente cria uma guia de olho, a gente pode escolher ou não criar esse controle que é o specular, tá? Assim como a gente pode escolher íris ou pupila
nessas opções. Tá? É uma coisa que a gente pode fazer. Mais para frente deve aparecer ele aqui, eu já comento que era isso. Aqui, ó, a Specular Control, exatamente esse, tá? Vamos seguir. A gente tem também a implementação do Pin Guide que remove ele antes de gerar o rig. Eu ajustei o Upper Jaw, então isso daqui foi só fixes, né? Aqui também foi erros que a gente corrigiu de erros. Aqui questões de nomenclatura, não precisa se preocupar, a gente mexeu. Aqui, quando a gente tinha um limb, a gente duplicava ele, o corner saía no lugar errado, não sabia porquê. Isso aqui foi um debug que a gente fez, tá? O eyelid scale é uma coisa que talvez animadores vão usar, mas às vezes o olho entra dentro do globo ocular e a gente tem um atributo. Aqui eu vou gerar esse olho. A gente tem um atributo aqui, ó, que é o atributo de eyelid size, que ele vai fazer as pálpebras escalarem, tá? Ele é pouco utilizado, mas às vezes precisa de uma precisão da pálpebra ser um pouquinho mais para fora, e é isso aí que vai ajudar a gente a controlar a pálpebra, tá? É muito específico em casos de rigs muito realistas que vai precisar disso daí, né? Não sei se existe muito realista, pouco realista, mas digamos realista. Vou resumir. Aqui só a nomenclatura, interface, só a mesma interface. Eyelid Middle Advanced Open, o que será isso? Sim. E o Middle Pool, tá. Esse daqui é assim, ó. Quando a gente tem esses atributos aqui do Eyelid, a gente vai no Option Controls, no Attribute Editor. Eu adicionei esses novos atributos aqui, ó. Fix Middle Translate Z, tá? E também esse aqui, ó. Fix, cadê? Aqui, ó. Reduce Middle Open. Esses dois aqui são os que estão relatados naquele log. E o que eles fazem? Isso daqui faz com que o middle tenha um translate em Z independente do translate em Z do joint que está esquinando a pálpebra, tá? Por quê? Porque isso faz com que quando a gente fecha o olho, o middle com o translate em Z maior que o outro, que é o da beiradinha do olho, dos cílios ali, ele vai fazer com que a bolinha do olho permaneça redondinha e o olho não atravesse no meio, tá? Então, esse aqui é um ajuste que pode ser feito na calibração do rig, quando a gente esquina, e aqui também é a mesma coisa, tá? Só quando ele abrir o olho, o quanto que ele vai reduzir a abertura no middle. É isso daqui que ele vai fazer, tá? Normalmente isso aqui funciona super bem, mas precisa calibrar. Como todos os controles no auto-rig, precisa calibrar para ajustar no seu rig, tá? Depois a gente pode falar mais sobre calibração, acho que pode ser uma coisa boa de se estudar. O que mais que a gente tem aqui? Lip Super Closed. Esse aqui é muito legal que eu fiz, é também uma nova feature que a gente... É isso daqui, ó. Quando eu criei o jaw, aqui, ó, eu alterei o jaw, tá? E o jaw, quando eu alterei, eu criei o lips up e o lips down. O que eles fazem? Eles estão integrados junto com atributos que a gente tem no jaw aqui, ó, tá? Então, novos atributos no jaw que a gente, quando a boca fecha mais do que o esperado, ela tem uma calibração dos lips irem para frente e para cima. Aqui não está calibrado, mas dá para ver que quando ela passa o eixo de dobrar mais, além do normal, ela faz isso daqui. Deixa eu ver se tem isso aqui, ó. Upper lips. Aqui, ó. Esse aqui é o exemplo dele esquinado em desenvolvimento. Olha, esses daqui são os lips, tá? Tem um lip em cima e um lip embaixo, que a gente esquina eles e quando a gente ultrapassa o jaw, ele vai fazer com que essa calibração empurre, tá? Só que é importante a gente entender que existem atributos para se calibrar, tá? Eu vou gerar um padrão aqui, que é o head, normal, igual a gente conhece. Só que a gente precisa calibrar ele. Ó, quando a gente for ver, ele vai ter vários atributos novos aqui que a gente calibra. Por exemplo, quando ele abre, ele está abrindo assim, ó. Mas ele tem que abrir e o jaw tem que ir para frente, porque isso é a anatomia dele. Então aqui, ó, a gente tem Open Calibrate Z
ele pode ir para frente, tá vendo? A gente vai calibrar aqui com esse valor, ele indo um pouquinho para frente. A mesma coisa, ele tem que descer um pouco mais. Então a gente calibra assim. Olha como dá diferença quando a gente tem isso, tá? Ele dá diferença, ele fica super anatômico. Anatômico eu não sei se é um nome, mas ele fica de acordo com a anatomia e fisionomia do movimento do jaw, que é a nossa mandíbula. Aí quando a gente tem o close, olha, ele dá o close, e quando é close ele tem esses atributos aqui, ó, close calibration Z, tá vendo? E o close calibration Y, aqui, ó, que também dá para ajustar, tá? Calibrando isso daqui, a gente ainda tem o Open Calibration Output. Isso daqui é o valor que vai sair 1 para a gente ligar numa target de Blend Shape corretiva, onde a gente tem um delta que vai calcular o jaw exatamente como a gente quer, e esse aqui vai ser o output no ângulo. Por exemplo, quando for 30 aqui, essa saída aqui vai dar 1, olha, tá quase 1, olha. Esse atributo aqui, ó, que está em locked aqui, ó, esse output é o valor que a gente vai ligar na nossa target de Blend Shape, tá? Já está presetado para a gente aqui, só escolher o ângulo que vai acionar lá a nossa target. É o ângulo que a gente calculou o delta, tá? É também um outro assunto para se explicar, se for o caso. Aqui nesse caso a gente tem também esses lips, que são lábio superior e lábio inferior. A gente também tem isso daqui para poder ajustar o translate em Y dele, ó, e Z, tá? É isso que faz aquele biquinho dele quando ele é acionado, assim, ó, tá? Alguma coisa assim, tá vendo? Aí isso vai dar aquele biquinho, ó. Ele faz o lábio para frente, né? Tá bom? É importante calibrar isso, senão ele não vai funcionar idealmente em cada personagem, porque eles são diferentes, né? Muito bem, vamos lá. A gente tem aqui também o Lips, Scale Length, Scalable, Limb, Scalable Length. Tá, o que é isso daqui? A gente tem um novo atributo no Limb, que é um atributo que faz com que o Limb... deixa eu ver, acho que eu tenho uma imagem que possa mostrar. Só um minutinho. Limb Corner Scale. Não, esse aqui é um outro, que eu já vou mostrar também para vocês, ó. Esse daqui quer dizer que a gente pode escalar esse controle do meio e os ribbons vão seguir direitinho. Porque antes ele ficava com tipo um calombo aqui no meio, que é tipo uma... Vamos dizer, ele ficava com uma bola no meio do joelho, assim, ou do cotovelo. Agora não tem mais, porque a gente afina toda a estrutura dos dois ribbons juntos, tá? E o que eu queria mostrar, acho que é esse daqui, ó. Esse mesmo, olha. Ele tem um tamanho já definido e agora a gente tem um novo atributo que se chama Length, tá? Se a gente colocar menor, o braço vai dobrar menor, olha. Vai ficar menorzinho, tá vendo? Essa é a ideia da gente ter esse limb com o stretch funcionando, tá? Então, se ele tiver um limb maior ali, ó, ele vai seguir e vai ter o stretch. Aqui nesse exemplo, ele deu a mudança da variação do volume, do stretch, mas eu já corrigi isso, tá? Ele tá funcionando direitinho. Acho que eu só não gerei nova imagem de progresso, tá? Mas essa é a ideia, tá? Que a gente tem. Eu acho que eu não tenho outros, mas vamos lá. Próxima coisa. O volume variation, exatamente o que eu falei, que na próxima versão eu corrigi, tá? Foi no mesmo dia até. Aqui acabou as coisas do 2020, a gente passa para o log de 2021, não são muitas coisas, só um minutinho, paciência para a gente ver tudo. O Upper Jaw e o Head Deformer, eles tinham um problema, eu corrigi, agora eu nem lembro o que era isso. É que ele não encontrava os filhos do Upper Jaw para adicionar deformadores de Head Deformer neles, tá? Mas foi corrigido. Aí depois a gente implementou no início desse ano, de 2021, uma nova feature que eu fiquei muito tempo programando ela. Realmente essa feature foi muito tempo. Ela se chama Stick Lips. Ela, se vocês quiserem conhecer, vocês podem ver, tem um vídeo tutorial que é aqui, ó,
no nosso blog tem um vídeo tutorial do Stick Lips, onde eu explico exatamente o que é o Stick Lips, o que você vai fazer com o Stick Lips, como que ele funciona, como que essa ferramenta nova do Maya que a gente criou para o Developer Rig System, não é do Maya, é do nosso script só, tá? E como que usa ela. Então esse vídeo aqui é extenso, ele é avançado, mas pode te ajudar a entender a usar essa ferramenta nova aqui, que a gente chamou ela de Zipper. Ela entrou no lugar do Stick Lips, que era uma antiga coisa que a gente utilizava no estúdio que eu trabalhava e que eu achei que ela estava muito obsoleta, então eu reescrevi a ferramenta e praticamente mudei ela toda. Não é o mesmo script. Por isso eu mudei o nome para Zipper, porque aquela lá já não funcionava tão bem quanto essa. Basicamente o que você tem que ter uma geometria e as curvas da geometria para gerar o Stick Lips, que é o lábio grudado um no outro, tá? Então quem tiver interesse pode ver aquele vídeo. Esse vídeo provavelmente quando você for ver não vai estar aqui como a data, né? Ele vai estar, por exemplo, aqui em tutorial. Você vai entrar em tutorial, você vai vir aqui em DP, vídeo tutorial, e é bem provável que aqui você vai encontrar ela como técnicas aqui, tá? No DP técnicas ela vai estar aqui como Stick Lips, ela é a aula 19, tá? Ela é muito longa, 1h30 de vídeo, mas ela é avançada, tá? Esse Stick Lips deu origem ao Zipper. A gente criou uma curva do Zipper que adicionou aqui no nosso Controls, e é essa curva aqui, tá bom? Só vocês saberem que tem essa curva nova, que é a curva que é usada para o Zipper, tá? Parece um Zipper, eu não sei, mas parece. Vamos ter paciência, viu, pessoal? Sou um grande artista, obrigado. A gente tentou corrigir alguns fixes de Ampin também, que eu estava dando nas guias. A gente adicionou single com Site Driven Key Locators. Isso aqui eu vou explicar para vocês como que é assim, ó. A gente, quando agora tem um single, a gente pode pedir para ele vir com Indirect Skinning, e a nova opção é o SDK Locator, que é o Set Driven Key Locator. O que isso faz? Quando a gente gera o rig, ele vai gerar para a gente esse atributo novo aqui, ó, que é o Display Locator. Esse Display Locator, vocês vão ver que ele vai mostrar umas coisas aqui para a gente, ó. Esse Display Locator, se você deixar on, ele vai mostrar para você esse locator, tá? Ele aparece aqui, ó. Esse locator, ele é basicamente um locator que vai controlar um outro joint de Indirect Skinning, tá? Porque aqui agora no nosso setup a gente tem o setup do diz e o setDK diz, que vai ser listado aqui também a mesma coisa, ó. Quando a gente quiser esquinar uma target extra de Set Driven Key, a gente usa o SDK. Ele foi projetado para um rig realista que a gente criou. Aí ele precisava de muito detalhe. Então o que a gente fez? A gente aproveitou os nossos controles de Twix e em cima deles a gente desenvolveu o Set Driven Key Locators, porque os Set Driven Key Locators vão receber Set Driven Keys de conjuntos de controles de Twix, em que quando a gente mexe um controle, os outros mexem também, porque quem está mexendo seguindo eles são Set Driven Keys que esses locators estão recebendo, tá? E como os locators estão recebendo o Set Driven Key, passando a transformação deles por uma target de Indirect Skinning, que é independente da target de Twix que a gente já usa, é uma outra, é o SDK Twix, por exemplo. Depois a gente pode explicar melhor esse workflow. E dessa metodologia de trabalho a gente consegue ter mais flexibilidade de controles, controlar os outros simultaneamente, e isso vai fazer com que a gente tenha um maior desenvolvimento para a musculatura facial, que a musculatura facial ela é toda integrada. Essa integração da musculatura facial é que faz com que eles tenham mais movimentos orgânicos, tá? Essa é a função desse Set Driven Key Locator. Aqui a gente corrigiu um probleminha de interface, a gente melhorou a nomenclatura,
A gente criou grupos zero altos para esses setDevin key locators que não tinham. A gente refez a conexão dele para que ele não tenha double transformation, tá? E a última coisa que eu fiz foi gerar esse daqui, que é o update de hoje. Que eu fiz foi simplesmente deixar em 0 o valor de follow do AutoClavicle, porque ele está com problema. Incrivelmente ele está com problema. Eu vou mostrar o problema para vocês, que ainda não está corrigido, porque eu loquei hoje o rig. Todo o rig que eu estou fazendo já tem mais de um mês que está com esse problema, e poucos, ou na verdade nenhum animador me reportou, ou nenhum rigger me reportou esse erro, que é um erro que eu considero gravíssimo no AutoRig, mas que é só a gente desativar o atributo e o erro não vai continuar. O animador controla a clavícula manualmente, tá? Olha, o erro é esse daqui, ó. O AutoClavicle, ele tem esse atributo que por default ele estava vindo como ponto 3, e aqui também eu vou deixar como ponto 3, mas agora ele está vindo locado em 0, tá vendo? É isso que eu alterei hoje para a gente fazer uma versão mais estável do rig, tá? Aqui também está locado em 0, então não vai dar esse problema. Mas olha que problema sério. Quando a gente rotaciona o nosso personagem, ou quer dizer, posiciona o nosso personagem, a clavícula vai automaticamente, porque a gente tem o AutoClavicle, tá? Olha lá, que legal. Excelente. Mas olha o que acontece se a gente rotacionar o master. Olha lá, olha lá. Tudo errado. Olha o que acontece. Ele não calcula direito, tá? Então, é um erro grave, que é um erro de leitura da matriz de rotação, que eu extraio a rotação, mas eu extraí na pose inicial do personagem, funciona perfeito, lindo quando a gente riga. Mas na cena de animação não vai funcionar, porque olha, ele não está calculando o offset dos controles da ground aqui, né, do chão, tá? Então ele dá esse erro, que é um erro que eu considero muito sério, tá? Então é por isso que eu peço desculpa de estar com esse atributo sendo criado como follow 0, mas é bem provável que a gente mude essa programação. Talvez, se eu não conseguir ajustar o offset da matriz, eu vou mudar para um aim constraint simples e jogar o valor dele ali como intensidade, e deve funcionar para a gente da mesma maneira, tá? Eu espero que eu consiga corrigir isso em breve, mas eu acho que eu vou demorar para corrigir, porque eu realmente estou extremamente muito ocupado, e por isso também eu peço desculpa de não estar conseguindo gravar muitos tutoriais para vocês, e também não estar conseguindo postar muitos dos trabalhos que a gente vem realizando ultimamente, porque a gente está bem ocupado. Mas de qualquer forma, eu espero que vocês entendam que a gente desenvolve e sempre vai ter coisa para desenvolver. Olha nosso dev aqui, o quanto de coisa que tem ainda para a gente desenvolver. E quando eu paro um pouquinho, olha só isso daqui eu já coloquei hoje 4 coisas, consegui resolver uma e coloquei mais 4. Então na nossa planilha de desenvolvimento tem coisas que estão urgentes. Olha aqui, por exemplo, isso aqui é urgente, não consegui fazer ainda, mas assim que for possível eu vou tentar me concentrar e aplicar para desenvolver essas coisas que a gente quer que melhore o nosso script, tá? Então, novamente, desculpe se ficou muito longo esse vídeo, mas eu espero que ajude vocês a se localizarem no caminho que a gente está seguindo para poder aperfeiçoar o script e tentar ajudar o nosso trabalho, tá bom? Isso aí, pessoal, muito obrigado, valeu!